Galera, só configurar um negócio aqui. Nessa aula, a gente vai fazer alguns exercícios de centro de gravidade. O primeiro exercício que a gente vai fazer é aquele lá da atividade de fixação, que alguns vieram questionar a resposta, e eu acho que eu não deixei muito claro com relação aos pontos de coordenada. Mas a gente vai resolver aqui, espero que isso fique mais claro. XCG não fazia muito sentido, não. Os valores que explicar. encontrou não bateu com os da resposta mesmo, não. Pois é, mas bate. É isso que eu vou mostrar para vocês. Aqui, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Estão vendo aí o exercício? Então, Sim. aqui está a figura. Nós temos a figura aqui. Aqui. Então, nós temos essa figura, quero achar o meu centro de gravidade. Percebam que ele já definiu nesse problema a coordenada, y e x, né, a posição dos eixos coordenados. Aqui a gente tem a possibilidade de fazer esse exercício de duas formas. A gente pode falar que isso aqui é um retângulo grandão e retirar esse retângulo aqui menor, ou fazer esse retângulo aqui menor mais esse outro retângulo aqui. Vou fazer essa expressão. Eu vou colocar aqui a minha figura 1 e aqui a minha figura 2. Então, eu vou ter área 1. Reparem a letra não, que esse programa é muito ruim de mexer. Então, a área 1 vai ser referente a essa área aqui. E seria 6, o 6, tá? Que é a altura aqui, vezes a sua largura, que é 8. Isso vai dar aí para a gente uma área de 48 polegadas ao quadrado. A área 2 vai ser esse retângulo aqui, que tem 16 de largura e 12 de altura. Então, 16 vezes 12. Isso vai dar um valor de 192 polegadas ao quadrado. Eu vou começar a resolver a coordenada y do centro de gravidade. Então, eu tenho que determinar o ponto central de cada uma dessas figuras. Então, o ponto central desse retângulo aqui vai ser mais ou menos aqui assim, certo? E eu tenho que determinar essa distância aqui até o eixo x, que vai ser o meu y1. E aqui nesse retângulo maior, vai dar aqui mais ou menos o centro, eu tenho que determinar essa distância até o eixo x, que vai ser meu y2. O y1, ele vai ser, então, a metade da altura desse retângulo. X, né? Não, o x vai ser daqui até aqui. Eu vou começar com y, depois eu vou para x, tá? Ah, tá. Tá ok? Vou começar com y aqui primeiro. Então, o y1 vai ser a metade da altura desse retângulo aqui, que é 6, né? Dividido por 2 vai ser 3. Então, vai ser 3 mais
essa distância aqui, que no caso é 6. Então, eu vou ter um y1 de 9. Opa, achei que era... Estamos trabalhando com polegada, né? Então, vai ser 9 polegadas. Então, y2 vai ser igual a metade da altura desse retângulo maior aqui, que é 12 dividido por 2. Vai dar 6 polegadas. Ok? Agora, eu vou determinar o meu YCG, que vai ser a área 1 do retângulo menor vezes o Y1 mais a área 2 vezes o Y2. Vou deixar mais certinho aqui, fazer uma reta bonitinha. Dividido pela área 1 mais área 2. Então, meu YCG vai ser igual à área 1, que deu 48, vezes Y1, que é 9, mais área 2, que é 192, vezes Y2, que é 6. Isso tudo dividido pela área, a soma das áreas. Vai ser 48 mais 192. Isso vai me resultar no YCG igual a 6,6 polegadas. Ok? Alguma dúvida nessa parte? Não. Jóia. Então, agora a gente vai calcular o Y, ó, o XCG. Então, a primeira coisa que eu tenho que determinar é o X1 de cada uma dessas figuras para a gente poder jogar na forma. Então, eu quero que vocês observem um detalhe. A gente está mexendo com coordenadas, tá? Então, eu tenho que respeitar o sinal dessa coordenada. Se meu eixo inicia aqui, ó, esse ponto aqui, esse lado aqui me dá coordenadas positivas de x. Esse lado de cá me dá coordenadas negativas. Então, meu x1, ele vai pegar do meio aqui, nesse ponto central, né, metade da largura desse retângulo, até o eixo y. Vai ser o meu x1. Percebam que esse x1, ele está na parte negativa. Então, ele tem que ser um valor negativo. Esse valor vai ser a metade de 8, tá? Então, 8 dividido por 2, que é igual a menos 4 polegadas. No caso de x2, né, ele vai pegar desse ponto aqui e vai até o eixo y, vai ser o meu x2, vai ser a metade da largura desse retângulo aqui, que é 16. Como ele está desse lado aqui, o eixo, ele vai ser um valor positivo. Então, vai ser 16 dividido por 2, que é igual a 8 polegadas. Certo? Então, eu acho que o que provavelmente vocês não estavam considerando eram os sinais.
tá? E isso tem que ser levado em conta. Então, com esses valores e os valores da área, eu vou jogar na fórmula de x CG. Então, x CG vai ser igual a área 1 vezes x1 mais a área 2 vezes y2. Isso tudo dividido pela área 1 mais a área 2. Substituindo esses valores, eu vou ter 48 vezes, aqui eu coloco a coordenada x1, que é menos 4, mais 192 vezes 8, dividido por 48 mais 192. Então, eu vou ficar com a coordenada x, CG, de 5,6 polegadas. Ok, gente? Alguma dúvida? Não. Só acho que esse XZ continua não fazendo sentido. Por quê? Não, agora Tá muito pro canto. Ah, sei lá, não sei é explicar. porque mudou a referência. É porque nós estávamos olhando da referência no cantinho esquerdo. Exatamente. Isso aí é um problema, porque nesse exercício, nesse caso, por exemplo, os eixos coordenados já foi dado, tá? Uhum. É claro, se não tivesse dado, eu poderia referenciar aqui no cantinho. E aí fazer do jeito que vocês estavam fazendo, estava correto. Mas Uhum. aqui já foi dado o eixo de referência. Então, tomar cuidado com isso aí, ok? Ok. Então, vamos passar para um próximo. Eu tenho essa superfície. Vou colocar aqui, só para... Alguém desliga o áudio aí que tá dando um barulho. Desligou o áudio, Digão. Foi mal. Ué, tá. Vamos lá? Nessa questão 2, eu quero calcular o centro de gravidade dessa figura aqui, né, que é um trapézio, né? Onde eu tenho a base inferior igual a 30 centímetros e a base superior, que é essa base menor, tem 20 centímetros, enquanto a sua altura é 12 centímetros. Eu esqueci de mandar para vocês, eu vou deixar aqui no chat um arquivo, eu vou deixar no Cigar também, da posição, né, do cálculo do centro de gravidade das figuras básicas para vocês utilizarem. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou enviar lá no Cigar também, mas vou deixar aqui para essa aula, tá? Então, aqui, observem que ele não me deu o eixo, os eixos de coordenada aqui, x e y, tá? Então, eu vou ter que colocar esse eixo. Como eu tenho uma simetria, né? Se eu traçar uma reta aqui, ó, eu tenho uma simetria nesse sentido aqui, né? Vou ter esse lado igual a esse lado, se eu cortar no meio. Eu vou passar o meu eixo y bem aqui, tá? Para facilitar aí na hora de fazer os cálculos. Então, vou traçar aqui o eixo coordenado, certo? Vou ter aqui o meu eixo y e aqui o meu eixo x.
Eu vou definir 3 figuras aqui para fazer esse cálculo. Eu vou definir um retângulo e um quadrado e outro retângulo. Então, eu vou ter uma área 1, área 2 e área 3, tá? A área 2 é esse quadrado todo aqui. Vou colocar aqui, vou referenciar as dimensões para ficar claro para vocês. Então, aqui. No exercício, fala que essa base superior é 20. Então, como eu estou definindo um quadrado, um retângulo, né? Eu vou ter aqui embaixo 20 centímetros. Como essa base tem 30, eu vou ter 5, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Vou ter 5 desse lado e 5 desse lado. E eu tenho a altura dessa figura, que é igual a 12. Certo? Então, agora, vou unir as áreas de cada uma dessas figuras. A área 1 é um triângulo. Triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, base 5 vezes 12 dividido por 2. Isso vai ser igual a 30 centímetros quadrados. Área 1, área 2 é um retângulo, onde eu tenho a base igual a 20 e a altura igual a 12. Isso vai dar uma área de 240 centímetros quadrados. Observem que a área 3 ela é igual à área 1. Então, eu nem vou calcular de novo, não. Só vou falar aqui que a área 1 é igual à área 3, certo? Agora, a gente vai definir os pontos centrais, né, de cada uma dessas figuras. Esse retângulo aqui, o ponto central dele fica mais ou menos aqui, tá? E aí, eu vou determinar o o x2, e esse x2 vai ser igual a quanto? A 0, tá? Então, x1 aqui, x2, eu sei de cara que ele é igual a 0, porque eu não tenho uma distância, né, do ponto até o eixo y. No triângulo, eu tenho esse ponto mais ou menos aqui assim, tá? E a distância desse ponto até essa face aqui do triângulo, ela é dada como a base dividido por 3, é 1/3 da base. Então, x1 vai ser igual a 1/3 da base, a base é 5, dividido por 3. Só que essa distância x1, ela tem que ser desse ponto até o eixo y. Então, eu tenho que somar mais essa distância aqui, que no caso é a metade de 20, que é 10. Então, mais 10. Então, o meu x1 aqui vai ser igual a... Lembrando que essa coordenada, ela é positiva ou negativa? Negativa.
Negativo, muito bem. Então, colocar aqui x1, ela é negativa. Então, vou colocar um parêntese aqui, né? Para mostrar que ela é negativa. Então, o resultado aqui vai ser um valor negativo de 11,67 centímetros, ok? Da mesma forma, faço para a figura 3. Vou ter aqui, também é um retângulo, um triângulo, desculpa. Então, essa distância aqui também é um terço da base. Então, x3 vai ser um terço da base, no caso é 5 dividido por 3, mais essa distância, né, até o eixo y, que é 10, que é igual a 11,67. Perfeito. Com isso, eu posso calcular XCG. Vai ser área 1 vezes x1 mais área 2 vezes x2 mais área 3 vezes x3. Dividido pela soma das áreas, área 1 mais área 2 mais área 3. Substituindo esses valores, eu tenho área 1 igual a 30, vezes x1, que é menos 11,67, mais área 2, que é 240, vezes 0, mais 30 vezes 11,67 positivo, dividido pela soma da área, que é 30 mais 240 mais 30. Isso vai dar um valor. Isso vai dar um valor de quanto? Ó, essa parcela vai cancelar, né? Vai ser 0. Aqui vai dar um valor negativo e aqui vai dar um valor positivo, onde esses valores vão se anular. Então, o XCG, ele é 0 nesse caso, tá? Eu só queria demonstrar que como eu tenho uma simetria nesse eixo Y aqui, eu acabo tendo o meu XCG igual a 0, tá? Isso só quando eu tenho essa simetria, quando essa parte dessa figura aqui é igual a essa outra parte, tá? Vamos calcular agora o YCG. Então, eu preciso definir essas distâncias aqui, desse ponto central até o eixo X. Aqui, para o triângulo, vai ser a altura do triângulo dividido por 3. Da mesma forma, para o triângulo 3, vai ser a altura dividido por 3. E aqui, nesse retângulo, vai ser a metade da altura, tá? Então, Y1 é a altura dividido por 3, então é 12 dividido por 3, que é igual a 4. Y2 é a metade da altura do retângulo, então 12 dividido por 2, que é igual a 6. E Y3
também vai ser 1/3 da altura, 12 dividido por 3, que é igual a 4 centímetros. Eu vou substituir na fórmula de y CG, onde eu vou ter a área 1 vezes y1 mais área 2 vezes y2 mais área 3 vezes y3. Dividido pela área 1 mais área 2 mais área 3. Então, meu y CG é igual a 30 vezes 4 mais 240 vezes 6 mais 30 vezes 4. Dividido pela soma das áreas 30 mais 240 mais 30. Nós vamos obter um valor igual a 5,6 centímetros. Ok? Então, aí era só onde eu tenho essa distância aqui, ponto 6, para achar ponto CG. Certo? Alguma dúvida aqui? Ô, Glaucimar, sabe o que eu não entendo? Por que ocorre esse negócio de x2 igual a 0? Eu só tenho dificuldade de identificar isso. Então, nesse caso aqui, deixa eu só te explicar, x2 é essa área desse retângulo. Eu vou limpar a figura para ver se... Vou limpar aqui. Deixa eu aqui. Perceba que eu tenho um retângulo, você consegue visualizar? De altura 12 e largura de 20. Esse retângulo todo aqui, tá? Aonde ficaria o centro, o ponto central dessa figura? Ficaria na metade de 20, certo? Na metade de 20 e na metade da altura. Então, ficaria a uns 6 centímetros, uma distância de 10. Eu percebo que esse ponto central dessa figura 2 aqui, desse retângulo aqui, deu bem em cima do eixo Y. Deu em cima do eixo. E para eu ter o valor de x, eu precisaria de uma distância de um ponto até o eixo y. Perceba que eu não tenho uma distância dessa figura aqui, desse ponto central dessa figura, para esse eixo y. Por quê? Porque esse ponto caiu em cima do eixo. Por isso que eu falei que esse x2 ele é igual a 0. Se fosse, sei lá, um deslocado, né? Sei lá, se eu fizesse se eu tivesse um retângulo assim, e tivesse colocado a coordenada y do lado dessa figura, aí sim, eu teria o ponto central dele aqui no meio da figura e teria uma distância desse ponto central até esse eixo y. Aí sim eu teria um x, ok? Então, eu preciso de uma distância desse ponto central da figura até o eixo y. Como eu coloquei meu eixo y em cima aqui, ó, na metade desse retângulo, eu acabei tirando essa distância entre esse ponto central, tá? Então, aqui o eixo está passando em cima do ponto central da figura, logo, não tem a distância x, mas tem a distância y, porque a distância y, eu pego o ponto central e vou até o eixo x. E esse eixo x está bem
embaixo dessa figura. Então, eu tenho uma distância aqui, ó. Eu tenho essa distância. Desse ponto até aqui, eu tenho uma distância. Você entendeu? Ou ainda tem dúvida ainda? Não, agora deu para entender. Entendi, obrigada. De nada. Mas se continuar com a dúvida, tá? Só falar. Vou passar para a próxima questão. Essa questão aqui, eu tenho uma figura em forma de um C, né? E o meu eixo X e Y está bem do lado dessa figura. E eu quero calcular o centro de gravidade, né? O CG dessa figura. Então, percebam que eu tenho 3 figuras aqui. Eu tenho esse retângulo aqui e tenho esse outro retângulo maior aqui, comprido aqui, e esse outro retângulo. Então, eu vou ter um retângulo, vou chamar esse daqui, vou chamar esse aqui de retângulo 1. Vou chamar esse de retângulo 2 e vou chamar esse daqui de retângulo 3. Perceba que esse retângulo 1 e 3 têm as mesmas dimensões, tá? Então, eles vão ter a mesma área. Então, a área do retângulo 1 vai ser igual à área do retângulo 2. Ó, 3. 3. Que vai ser igual à base, que é 4, tá? As medidas são dadas em centímetros, vezes a largura, a altura, né? Que é 1. Então, vai dar 4 centímetros ao quadrado, tá? Lembrando que eu estou pegando dessa linha aqui até essa outra linha para definir esse retângulo, certo? A área 2 vai ser esse retângulo todo aqui. Então, a base dele é 1 e a altura dele é 8. Então, 8 centímetros quadrados. Agora, vamos definir os pontos centrais. Ponto central aqui desse retângulo, mais ou menos aqui, né? Metade de 4 da largura e metade da altura. Da mesma forma para a figura 3. E aqui vai dar na metade de 1 e na metade de 8. Então, eu vou definir a distância x1, que vai ser a distância aqui, desse ponto central até o eixo y. Então, aqui vai ser o meu x1. Então, x1, nesse caso, vai ser a metade de 4, né? Essa metade aqui, dessa distância daqui até aqui, mais 1, que é a largura desse retângulo 2, né? Porque eu preciso da distância desse ponto até o eixo y. Então, eu tenho a metade de 4, metade da largura do retângulo, mais 1, né? Que é essa largura aqui, para dar a distância total. Então, vou ter x1 igual a 3 centímetros. Se a gente observar a figura 3, nós vamos cair na mesma coisa, né? Eu vou ter a metade de 4 aqui, né? Até aqui, esse ponto aqui, e vou ter que somar a mais que a largura desse retângulo para chegar no eixo y. Então, eu posso dizer que o x3 vai ser igual ao x1. O x2, ele vai ser igual à distância desse ponto até a coordenada y. A distância desse ponto até a coordenada y é a metade da base do retângulo, que no caso, essa largura do retângulo é 1, então vai dar 0,5 centímetros. Então, já consigo encontrar o meu CG. Vai ser área 1 vezes x1
mais área 2 vezes x2 mais área 3 vezes x3. Dividido pela soma das áreas. Área 1 mais área 2 mais área 3. Substituindo os valores, eu vou ficar com 4 vezes 3 mais 8 vezes 0,5 mais área 3, 4 vezes x3, 3. Dividido pela soma das áreas, que é 4 mais 8 mais 4. Logo, meu xCG vai ser igual a 1,75 centímetros, ok? Então, tá dando uma distância mais ou menos aqui assim, né? Agora, a gente precisa definir a coordenada YCG. Então, eu preciso determinar Y1, Y2, Y3, né? A distância desse ponto até o eixo X, que vai ser a soma, né? A metade da altura desse retângulo vai me dar uma distância até aqui. Eu tenho que somar com a distância desse ponto aqui até o eixo X. Então, isso seria como se eu pegasse metade de 1, certo? E somasse com... Eu vou fazer a diferença, como eu não tenho essa distância aqui, né? Na verdade, tenho, né? É só pegar 8, a altura total desse retângulo aqui, e subtrair por 1. Eu fico com essa distância desse ponto até aqui. Então, eu acrescento mais a metade mais a metade da altura desse retângulo para ter essa distância total, né, desse ponto até o eixo X. Então, eu vou ficar com o valor de y igual a 7,5 centímetros. Em relação ao y2, eu tenho que pegar a distância desse ponto aqui até o eixo X. A distância desse ponto até o eixo X vai ser a metade da altura desse retângulo. Então, vai ser 8 dividido por 2, que vai dar 4 centímetros. No caso de y3, ele já está mais próximo do eixo X, é só eu pegar a altura desse retângulo e dividir por 2. Então, é 1 dividido por 2. Então, eu vou ter y3 igual a 0,5 centímetros, tá? Vou jogar agora na fórmula. YCG vai ser igual a área 1 vezes Y1 mais área 2 vezes Y2 mais área 3 vezes Y3 dividido pela área, pela soma das áreas. Área 1 mais área 2 mais área 3. Substituindo, área 1 é igual a 4, y1 é 7,5, mais área 2, que é 8, vezes y2, 4, mais área
x3, que é 4, y3, que é 0,5. Logo, dividindo isso pela soma das áreas, 4 mais 8 mais 4, eu vou ter um YCG igual a 4 centímetros, ok? Então, percebam uma coisa aqui. Vou apagar. Travou aqui. Vou apagar aqui. Percebam o seguinte nessa figura. A nossa coordenada XCG deu 1,75, né? Que sai desse retângulo aqui, dá mais ou menos fora desse retângulo. Ok? E o valor de YCG deu 4. Deu na metade aqui, mais ou menos. Deu na metade, na verdade, desse retângulo. Então, o ponto do CG dá mais ou menos aqui assim, ó. Então, esse é o nosso CG, que está fora da massa dessa figura, né? Se a gente for pensar uma chapa, né? Um elemento de chapa, enfim. Esse tipo de configuração, a gente vê muito, né, de seção transversal, a gente vê muito em estruturas metálicas, tá? E a gente precisa muito saber desse CG para determinar, né, algumas propriedades desse material, ponto de aplicação de carga, enfim. Isso é muito importante para essas figuras, para essa seção transversal. Ok? Mais alguma dúvida, gente, a respeito desse centro de gravidade? Vou sair da minha tela aqui. Eu queria resolver mais algumas questões. Qualquer coisa a gente faz isso na próxima aula para deixar mais claro. Vou passar um outro exemplo com figura onde eu tenho que retirar uma outra figura, enfim, para deixar essa parte de centro de gravidade mais claro para vocês, ok? Dúvidas até aqui? Não. Ok, então eu vou disponibilizar essa aula, vou passar mais uma aula para vocês. Os grupos estão aqui, né? Mandaram... Os grupos estão no chat. Beleza. Então, tá bom, gente. Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem ou no e-mail ou no Teams, tá? Então, até mais. Tchau, Glau. Tchau. Deus abençoe. Tchau, Tchau, obrigada. Gal. Tchau. Até Tchau, mais. obrigada. Tchau, de nada. Tchau, Gal. Obrigado. Tchau.